O que a reforma trabalhista tem a ver com o escândalo do INSS? No vídeo de hoje a gente vai explorar a disputa que existiu ao longo do tempo entre diferentes entidades ligadas ao movimento sindical pela folha de pagamentos do INSS, mais particularmente os descontos automáticos sobre aposentados e pensionistas. Se a gente olha algumas notícias de jornal do início dos anos 2000, a gente vai ver que havia um interesse por parte da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e a Força Sindical de fazer descontos automáticos sobre aposentadorias e pensões. Elas esbarravam naquele momento na força da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e da COBAP, a Confederação de Aposentados, que já faziam esses descontos e continuaram fazendo nos anos seguintes. As notícias de jornal daquele momento falam em combater o monopólio da CONTAG e da COBAP, falam em explorar o filão desses descontos. E quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 20, 25 anos, a gente vê que talvez uma parte do que aconteceu tenha raízes ou origem nessa disputa. O que aconteceu? A CUT e a Força Sindical não passaram a descontar aposentadorias, não passaram a fazer desconto sobre aposentadorias e pensões do INSS, elas ficaram com uma parcela do imposto sindical, que era, até 2017, pago obrigatoriamente por todos os trabalhadores seletistas do Brasil, no valor de um dia de trabalho anual. Já a COBAP e a CONTAG continuaram dominando ali os descontos sobre os aposentados e pensionistas, que eram, claro, a gente sabe, numa escala bem menor do que foi nos últimos anos. Antes das entidades de fachada explodirem na folha do INSS, culminando no escândalo atual, a gente tinha a CONTAG com 80% dos descontos, ou seja, de cada R$ 5 que eram descontados sobre aposentados e pensionistas, 4 iam para a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. A CONTAG e a COBAP são algumas das entidades investigadas pela Polícia Federal no atual escândalo da operação sem desconto, mas elas não fazem parte, por exemplo, do delineamento feito pelo INSS, pela Controladoria Geral da União, que tenta separar essas entidades das entidades de fachada, sobre as quais a gente ainda não conhece muito. Nos últimos anos, a CONTAG cresceu, ao longo das últimas décadas, a CONTAG cresceu muito em arrecadação com o crescimento do gasto com previdência rural. E aqui a gente tem um ponto importante para entender por que uma entidade como a CONTAG consegue arrecadar tanto, cerca de 400 milhões de reais por ano, ou 2 bilhões de reais nos últimos 5 anos, com mais de 1 bilhão de filiados. A Previdência Rural cresceu muito no Brasil nas últimas 2 décadas. Ela passou de um patamar de gastos anuais de cerca de 70 bilhões de reais para algo acima de 200 bilhões de reais nos patamares atuais. Isso já considerada a inflação. Então a gente gasta 200 bilhões de reais por ano com Previdência Rural. Esse gasto cresceu nos últimos 20 anos acima da inflação, cerca de 5% ao ano acima da inflação. A despesa com Previdência Rural é tão grande no Brasil que, se não tivesse Previdência Rural, ou se esse gasto não existisse, a gente não teria a trajetória nos últimos anos de déficits primários. Na verdade, a gente até teria no último ano um superávit primário bem robusto, da ordem de 160 bilhões de reais. É claro que a gente não está falando aqui de acabar com a Previdência Rural, nem nada disso, isso não se cogita, mas a gente consegue ver um pouco da ordem de grandeza da Previdência Rural no gasto público fazendo esse tipo de exercício. Afinal, os gastos com aposentadorias e pensões rurais correspondem a 10% do gasto total do governo federal. Isso ajuda a gente a entender porque que a CONTAG conseguia, então, descontar tanto. Porque ela desconta sobre aposentadorias e pensões de trabalhadores rurais. Se a gente faz uma comparação com o número de sindicatos filiados à CONTAG com de centrais urbanas, a gente vai ficar muito impressionado. A CONTAG, segundo ela própria diz, tem mais de 4 mil sindicatos filiados ao seu sistema. Isso é mais do que a CUT tem, é mais do que o dobro do que a Força Sindical tem. E por que então que no Brasil tem tanto sindicato rural, tanta gente filiada à CONTAG? Uma explicação passa pelo próprio desenho do sistema. A aposentadoria rural, como a gente viu ao longo das últimas semanas, não precisa de contribuições diretas, mas ela pode por muito tempo ser conseguida com o apoio do sindicato rural, e mesmo com mudanças feitas recentemente, ali naquela mini reforma da Previdência, a lei antifraude de 2019, ainda existe um peso para a participação dos sindicatos.
Ali em 2019, o governo Bolsonaro tirou a possibilidade de... a previsão em lei de que a filiação ao sindicato rural seria usada como meio de comprovação para fins de concessão da aposentadoria rural. Mas ela ainda pode ser uma forma complementar de conseguir comprovar mas, perdão, ela ainda pode ser usada de forma complementar junto a outros documentos para conseguir benefício. E certamente advogados e sindicatos rurais oferecem assistência às pessoas que querem conseguir aposentadoria ou pensão rural, pedindo filiação. Ao longo do tempo, muita gente assinou um documento como esse que está aparecendo na tela, um termo de adesão dizendo: olha, eu sou Beltrano, eu autorizo que meu benefício seja descontado em 2% todos os meses para pagamento da CONTAG. E muita gente pode ter feito isso sendo induzida a fazê-lo. A gente está falando aqui de um público que pode ser de analfabetos funcionais ou até de analfabetos, que deu a sua assinatura ali, ou seja, a gente não está falando de uma fraude como a das entidades de fachada que falsificavam assinaturas ou simplesmente inseriam dados dos segurados nos seus sistemas, mas a gente está falando de pessoas que talvez não tivessem muita ideia de onde estavam se metendo, autorizando de forma ali quase indefinida, vitalícia, descontos para essa entidade. Então é a partir do crescimento da Previdência Rural que a CONTAG consegue crescer tanto em arrecadação. E se a gente olha então ao longo dos anos, havia ali, ao longo das últimas décadas, havia ali uma disputa no início dos anos 2000 por esses descontos que ficou esquecida, mas que, quem sabe, talvez tenha voltado ali com a reforma trabalhista. O que acontece em 2017? A reforma trabalhista torna a contribuição sindical facultativa, ou seja, só contribui para o seu sindicato quem quiser, e boa parte dos brasileiros, na verdade, quase todos os trabalhadores fizeram fila para pedir para não fazer mais esse desconto. A arrecadação despencou, ela caiu cerca de 98%, mesmo com o crescimento do emprego com carteira, ou seja, a fonte que sustentava os sindicatos, as centrais, por muito tempo secou. E aí que se fala um pouco sobre a correlação que existiria entre o fim do imposto sindical e o crescimento dos descontos sobre a folha. Se a gente olhar um gráfico mostrando a evolução da arrecadação do imposto sindical a partir do momento que ele passou a ser facultativo em 2019 com a reforma trabalhista e o crescimento dos descontos feitos sobre aposentados e pensionistas do INSS, a gente vai ver que tem uma correlação inversa, quer dizer, vai caindo a arrecadação sobre trabalhadores da ativa via imposto sindical e vai aumentando a arrecadação de entidades feitas sobre aposentados e pensionistas. Que entidades são essas? A gente ainda não sabe muito bem. A gente sabe que tem muitas entidades de fachada, algumas outras entidades de fato ligadas a sindicatos. Existem entidades que se chamam sindicatos, embora não sejam, e fica aí algo que a polícia pode desvendar nos próximos meses. Será que forças ocultas ou atores que se beneficiavam de alguma forma do imposto sindical, a partir do momento que ele secou, passaram a buscar arrecadar não sobre os trabalhadores da ativa, mas sobre os trabalhadores aposentados, invadindo então o espaço ocupado pela pela COBAP e pela CONTAG nos descontos do INSS, como se queriam décadas atrás, ou essa é apenas uma correlação espúria? A gente mostrou aqui no vídeo um gráfico que mostra como a queda no imposto sindical coincide com os descontos sobre o INSS, mas vale uma ressalva, esse é um gráfico de 2 eixos, a escala então das duas curvas não é exatamente a mesma, mas ele serve para fins didáticos para ilustrar o crescimento e a queda dessas duas curvas. A situação da Previdência Rural hoje é a seguinte: a gente passa por um processo de tentativas de reforma da Previdência na última década no Brasil. Começa ali no governo Dilma, que criou um fórum de estudos que inclusive priorizou a Previdência Rural nas suas disposições, tanto o seu financiamento como a forma de acesso. A presidente Dilma não chegou a apresentar uma proposta de reforma da Previdência, ela sofreu impeachment antes disso. Esses estudos continuam no governo, balizam a proposta de reforma da Previdência do governo Temer, que acabava com o uso de sindicatos para fins de concessão de aposentadoria rural, e tal qual a reforma do presidente Bolsonaro, a reforma do governo Bolsonaro, previa uma contribuição por parte dos trabalhadores do campo para conseguir aposentadoria e pensão. Uma contribuição simbólica da ordem ali de 5% do salário mínimo, a depender da proposta, que serviria ali apenas para talvez dizer para o sistema: olha, eu sou um segurado do campo, eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui
comprovando que eu estou no campo para no futuro pedir meu benefício, uma contribuição ali nos moldes do microempreendedor individual, apenas para sair dessa zona cinzenta que existe hoje no Brasil, muita judicialização, muitas decisões judiciais. Na verdade, a maioria das concessões de aposentadoria rural atualmente deve ser por meio de decisão judicial. Não se sabe muito bem se conta ou não agora a participação do sindicato, como contou no passado, mas o certo é que nesse estoque de mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas que descontam automaticamente seus benefícios para a CONTAG, existem pessoas que fazem isso sem saber, porque em algum momento foram pedir ajuda do sindicato rural e achavam que era por meio do seu sindicato rural filiado à CONTAG que ela conseguiria a sua aposentadoria ou a sua pensão. Então, por tudo isso, todo esse histórico de disputas entre CONTAG e outros atores pela Folha, e a coincidência enorme da arrecadação dos descontos terem crescido nos últimos anos, que vale a pena dar uma olhada sobre o que aconteceu ali a partir de 2017, 2018, quando o imposto sindical passou a ser facultativo e sua arrecadação começou a diminuir. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. A minha coluna sai no site às segundas-feiras pela noite e terça-feira de manhã no impresso. Até a próxima.